Bom, boa noite a todos. Iniciando aqui a nossa videoaula de marketing de novos negócios. E o grupo vai falar do plano de marketing para uma micro cervejaria. O grupo em questão tem como integrantes o Gabriel Rezende, o Henrique Carvalho, Matheus Catani, Matheus Oliveira e eu, Vinícius Freza. E primeiramente vamos falar dos objetivos do trabalho, que é explicar a tendência em questão, a micro cervejaria e o consumo de cerveja artesanal em si, destrinchar o mercado, a produção e os consumidores que frequentam as microcervejarias, demonstrar a viabilidade do negócio, além de ensinar como empreender na produção de cervejas. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o que são microcervejarias e segundo o conceito de pesquisa do Sebrae, é caracterizado por uma pequena fabricação com capacidade de produzir até 200 mil litros de cerveja por mês, podendo ser gerado para o consumo próprio ou em vazamento, com o intuito de venda no final, seguindo todas as normas. E por que é uma tendência? Bom, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. E o consumo da cerveja no Brasil representa 60% de toda a bebida alcoólica do país. E além de ser de fácil produção, com sabores diferenciados e mais saudável que uma cerveja comum, a cerveja artesanal ela tem um valor agregado maior do que a cerveja comum, né? Sendo algo benéfico para o consumidor e benéfico para quem está fabricando ela. Bom, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre as 5 forças de Porter e trabalhar um pouco em cima da matriz que a gente fez e estudou durante todo o trabalho. O primeiro ponto a se destacar seria a rivalidade entre a concorrência. A gente conseguiu pegar esse dado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Uberlândia, no qual a gente conseguiu perceber um salto de duas cervejarias para 10 em pouco menos de 3 anos. Então a gente conseguiu ver que a capacidade produtiva delas passou a 1,5 milhões de litros, tendo uma variedade de 103 rótulos. Então a gente consegue perceber que existe uma rivalidade entre a concorrência, os concorrentes são grandes, no entanto eles atuam como uma forma de simbiose. Então os concorrentes se ajudam por meio da criação de um circuito cervejeiro, funcionando como uma espécie de um mapa dinâmico, que possibilita tanto os moradores quanto os turistas de conhecerem as cervejarias e conhecerem as concorrências. Olhando para os produtos substitutos, a gente consegue perceber que o perfil dos consumidores são um perfil daqueles consumidores fiéis que consomem produtos premiums. Então a gente consegue destacar 2 produtos substitutos principais, que seriam os vinhos e os produtos destilados. E os dois apresentaram um grande crescimento com o passar do tempo. Olhando para o poder de barganha dos fornecedores, a gente consegue perceber que os fornecedores eles possuem um alto poder de barganha em relação para quem eles fornecem os produtos, sendo a qualidade o principal critério para a escolha dos mesmos. Então, os produtores prezam pela qualidade dos produtos que eles vão adquirir, por se tratar principalmente, como eu disse antes, consumidores premiums. Os produtores eles sempre buscam a qualidade para poder desenvolver aquela cerveja artesanal. Um segundo critério de análise para o poder de barganha dos fornecedores seria a pouca variação que esses produtos têm. Então o preço ele aparece como sendo esse segundo critério. Olhando para as barreiras de entrada, a gente percebe que o setor de micro cervejarias é o que mais cresce no Brasil. A primeira barreira de entrada seria para aqueles produtores, aqueles investidores que possuem já uma escala de produção considerável. Então, a primeira barreira de entrada seria o investimento inicial considerável que você tem que fazer, e a outra barreira de entrada seria a regulamentação e a burocratização que existe para você produzir e poder comercializar a sua cerveja. Para falar agora sobre o poder de barganha dos compradores, a gente percebe que existe um alto poder de barganha. Então, assim, os compradores existe uma vasta variedade de produtos no mercado, então eles buscam sempre inovar o que eles estão tomando e tentar diversificar ao máximo o seu consumo. Então a gente pode dizer que os compradores eles conseguem negociar muito com quem está produzindo essa cerveja. Bom, vou apresentar aqui agora o PM Canvas, começando pela justificativa, né, onde é possível agarrar uma oportunidade ou solucionar algum problema. Temos aqui a necessidade de apoiar os produtores que estão envolvidos no CIEP-SUFO, com enfoque na produção de cervejas artesanais,
O objetivo é fazer com que os produtores de Uberlândia empreendam numa nova tendência, né, de mercado, que seria a microcervejaria artesanal, para que no futuro possam ser beneficiados desfrutando dessa tendência, ajudando a economia local e proporcionando uma nova maneira de utilizar os insumos produzidos, garantindo uma nova fonte de renda para os mesmos. Os requisitos para que isso aconteça é uma mão de obra especializada na produção de cervejas artesanais, a necessidade de um investimento inicial para aquisição dos equipamentos, de um local para a produção, a matéria-prima que é fornecida pelos produtores, um material para envasamento, que seriam as garrafas das cervejas artesanais, e seguir as normas impostas pela vigilância sanitária. Em stakeholders aqui são os atuantes externos do projeto, temos a universidade que vai ser a apoiadora desse projeto e os agricultores agroecológicos serão os beneficiados, né? Na equipe temos produtores da matéria-prima e da cerveja, os vendedores do produto, técnicos especializados em cervejas artesanais e um profissional responsável por analisar a qualidade do produto, que seria o valor nutricional, a quantidade de álcool que tem ali. Restrições, temos toda uma burocracia que engloba a criação do CNPJ, a vigilância sanitária, uma alvará de funcionamento, um registro no Corpo de Bombeiros. Premissas, o que é necessário para que isso aconteça, né? É necessário que os agricultores consigam produzir uma quantidade de matéria-prima mínima para a produção de cerveja artesanal e que os mesmos trabalhem com a forma de intercooperação, pois vão produzir os ingredientes e fabricar a cerveja. Assim, eles precisam dividir essas funções. No grupo de entregas aqui, relacionado com a linha do tempo, para realizar essas entregas, foi estimado um tempo de 5 meses e 10 dias. Temos alguns riscos em relação ao projeto, que os produtores podem não conseguir entregar a produção a tempo, ou pode haver uma barragem da comercialização por algum motivo legal, um prejuízo devido à falta das vendas, né, à ausência de vendas, e também algum risco em relação ao registro e regulamentação da escala de produção ali. Um estudo mostrado pelo Sebrae apresentou que para abrir, assim, vamos dizer, uma microcervejaria é necessário um investimento inicial de R$ 172 mil. No entanto, isso pode variar devido aos aluguéis, né? Pode alugar algum local para a produção, alugar os equipamentos. Esses custos podem variar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a análise SWOT. A análise SWOT vai ser um método de planejamento estratégico que a gente vai conseguir analisar 4 cenários para a tomada de decisão. Esses que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Com base nisso, a gente vai ter uma análise do ambiente interno e do ambiente externo, sendo o ambiente interno forças e fraquezas e o externo oportunidades e ameaça. Então, com isso, a gente vai conseguir fazer uma análise e conseguir mapear, por exemplo, situações de risco e oportunidades do mercado. Então, isso aqui a gente vai analisar com base no ambiente externo, assim como também a gente vai conseguir pegar os pontos fortes e fracos, isso no ambiente interno, que vão ser em relação aos seus concorrentes, então fornecendo uma visão geral do negócio. Para realizar a SWOT, a gente utiliza 4 passos, que seriam a listagem dos fatores. Então, primeiro a gente vai colocar o que cada tópico se adequa, se é uma força, se é uma fraqueza, se é uma oportunidade ou uma ameaça. Então, a gente vai colocar isso no segundo passo, que seria uma matriz. A partir disso, a gente colocou na matriz, a gente faz o terceiro, que seria o cruzamento desses fatores na matriz. E o quarto, a gente coloca a análise dos cruzamentos. Aqui está um exemplo da nossa SWOT, eu vou falar apenas um de cada, para não prolongar bastante. Então, eu vou colocar primeiro força, o baixo custo de produção. Uma fraqueza seria a nova marca no mercado. Em oportunidade, o aumento da busca por cervejas para degustação. E uma ameaça seria a concorrência local. A gente colocou bastante tópicos, então depois é só dar uma olhadinha. Com base nos cruzamentos, então a gente pega os pontos fortes em relação às ameaças, os pontos fracos em relação às oportunidades, e faz um cruzamento onde cada tipo de ameaça, ou por exemplo, um ponto fraco, ele vai ser combatido por uma oportunidade ou talvez um ponto forte que a empresa tem. Por fim, eu vou dar um exemplo de uma análise de um cruzamento que seria concorrência versus a nova marca no mercado.
Então, uma empresa que está ingressando no mercado, ela deve estar atenta aos seus concorrentes, então buscando novas formas de se diferenciar desse no processo produtivo, no processo de gestão, ou inovação, ou formas que essa empresa consegue para fidelizar os clientes que estão nesse mercado. Então, é nítido que a empresa deve ter uma preocupação com os concorrentes para saber quais são os pontos fortes e fracos em relação aos concorrentes para conseguir uma vantagem competitiva. Agora, falando um pouco mais sobre o plano de ação para cada paid marketing, usando a metodologia 5W2H, o plano de ação para produto seria a criação de uma nova linha de cerveja artesanal, o estilo APA, que é um dos estilos de cerveja mais vendidos no Brasil. O plano de ação de preço seria a análise de custos de despesas, com o objetivo de tornar o preço mais atrativo. O plano de ação de praça seria alocar um stand de vendas na feirinha do CIEPS para tornar mais visível o ponto de vendas. E o plano de ação de promoção seria a demonstração grátis com acompanhamento. A demonstração da cerveja APA junto com amêndoas salgadas, que é um produto que harmoniza com esse tipo de cerveja artesanal. O objetivo desse plano de ação de promoção é conquistar mais clientes em um curto espaço de tempo. Agora falando sobre as vantagens do plano de marketing para uma microcervejaria, seria um mercado em plena expansão. A gente nota que o mercado de microcervejaria cresce não somente em Berlândia, mas no Brasil inteiro. O baixo custo de produção, porque seria uma cerveja fabricada por paneleiros, então não exige uma complexidade nos custos de produção. E o retorno sobre o investimento ele é variável. A gente espera com baixo custo de produção um bom retorno sobre o investimento, só que a gente não consegue cravar porque depende de fatores como escala, equipamentos utilizados, entre outros custos. Assim, através deste trabalho, a gente conclui que a microcervejaria ela é viável. Além disso, a gente reforça a necessidade do estudo e da leitura deste plano de marketing para o desenvolvimento do negócio. Muito obrigado.